Você é aquela pessoa que não consegue confiar em Deus? Irmão, saiba que a falta de confiança no Senhor pode atrair até maldição para sua vida. Irmãos, o crente que não consegue confiar no Senhor, ele não consegue sobreviver à vida com Deus. Ele não consegue viver o verdadeiro evangelho diante do Senhor. Não consegue. Porque, irmãos, a gente tem que entender que o Senhor, ele está numa outra dimensão, numa outra esfera. Ele está no mundo espiritual e nós vivemos na carne. Já começa aí a incompatibilidade. Nós servimos o Senhor numa outra dimensão, em que nós devemos confiar, crer que Ele existe. Todos aqueles que chegam diante do Senhor têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Já está escrito na palavra do Senhor. Confiar em Deus, irmãos, é algo que, assim, é loucura, porque, assim, a gente não vê o Senhor, a gente tá, sabe, no mundo carnal e ele no espiritual, e as coisas estão acontecendo aqui aos nossos olhos. E, ao mesmo tempo, o Senhor espera que a gente creia que Ele está no controle de toda aquela situação, de tudo aquilo que você está vivendo. E você pode estar enfrentando esse momento de dificuldade, de confiança no Senhor. Irmãos, saiba que a falta de confiança em Deus, ela pode até mesmo te trazer maldição. E isso, irmãos, é grave demais. Além do fato de que você não vai conseguir viver a plenitude do que o Senhor reserva para a sua vida na palavra do Senhor, não vai conseguir porque você não consegue crer, você não consegue confiar, né? Então você não vai conseguir mesmo. Além disso tudo, você pode atrair sérios problemas para a sua vida. E eu vou te mostrar um caso na Bíblia que mexeu muito comigo. Lá em 1 Crônicas 21, conta sobre um episódio que Davi viveu. Que aquilo ali, gente, é um aprendizado e tanto para nossas vidas. Davi levantou o censo em Israel, o que foi abominável aos olhos do Senhor. Aí você fala, mas o que é levantar o censo, Vanessa? Levantar o censo nada mais é do que fazer uma contagem. Contar quantas pessoas ali existem. E Davi queria contar quantos homens que poderiam ir à guerra, quantos soldados teriam para Israel enfrentar uma guerra. Irmãos, isso acarretou sérios problemas para Davi. Porque, irmãos, entenda, não poderia ser levantado o censo entre o exército de Israel. Não poderia. Porque, irmãos, quando você levanta o censo naquela situação, você demonstra que você não crê que é o Senhor quem vai lhe dar a vitória naquela peleja. Porque você está olhando para a quantidade de pessoas que tem ali. E o Senhor não quer que você se importe com a quantidade de soldados que tem no seu exército, mas sim que a vitória vai vir dele, independente se no teu exército tem uma ou duas pessoas, ou se tem milhares ou milhões, independente disso. Então, quando Davi levantou o censo ali em Israel, ele quis mostrar para o Senhor o quê? Que ele não confiava que as batalhas que ele enfrentaria, que inclusive ele já tinha ganhado diversas, poderiam ser ganhas novamente sem que ele soubesse quantos soldados tinham ali. Ele queria fazer uma comparação, talvez, de quantos soldados ele tinha comparado ao exército do inimigo. E isso foi abominável aos olhos do Senhor. Você vê lá em 1 Crônicas 21 que Satanás suscitou Davi a levantar esse censo. E ele pega e dá ordem a Joabe. E Joabe fala: Meu senhor, por que isso? Que o Senhor multiplique o tanto de gente que tem em Israel, mas por que, meu senhor, você quer fazer tal mal para Israel? Mas a palavra do Senhor diz que a palavra de Davi prevaleceu contra Joabe. Joabe, contrariado, foi e começou a contagem do povo de Deus. Só que ele chega na tribo de Levi, de Benjamim, ele já não segue mais a contagem, porque aos olhos dele já estava sendo abominável aquela atitude. Aquela atitude de levantar o censo sobre os homens que poderiam ir à guerra em favor de Israel. E ali, gente, a palavra do Senhor diz que o Senhor se irou contra Davi por ele ter levantado o censo. Foi uma blasfêmia contra Deus aquilo, irmãos.
E aí Davi, ele cai em si, ele percebe que ele cometeu um grande erro diante do Senhor. E ele começa a pedir perdão a Deus, mas o Senhor manda o profeta ir falar com Davi. E falou: Davi, você tem 3 coisas que você tem que escolher que vai acontecer com Israel. Ou serão 3 anos de fome, ou serão 3 meses em que os inimigos vão vencer vocês. Ou eu vou enviar um anjo que por 3 dias vai destruir Israel. E Davi começou a se lamentar: Senhor, Senhor, mas por que, Deus, por favor, eu caí nas suas mãos. Ele começa a se lamentar. E Deus já manda uma peste que mata 70 mil homens de uma vez só. E logo em seguida ele manda o anjo do Senhor para começar a destruição em Israel. Mas chega um momento que Deus ele manda o anjo do Senhor parar aquela peleja. E é quando Davi olha para o anjo e ele vê ele com a espada desembainhada, né? Com a mão estendida contra Jerusalém. E ele começa a clamar e fala: Senhor, fui eu quem pequei, meu Deus, por favor. Livra, Pai. Livra esse povo, porque o pecado foi eu que cometi, por favor, Deus. Faça com que eu sofra isso, não o povo. E aí, o que o anjo do Senhor faz? Fala para Davi fazer o sacrifício. E depois que Davi faz o sacrifício, aquela barbárie cessa. Irmãos, a falta de confiança no Senhor fez Davi levantar o censo. E Deus se irou muito, com toda razão, porque Davi já tinha tido várias e várias e várias vitórias, sem que ele nem soubesse quantos homens tinha no exército. E ele vem já quase no final da vida fazer uma coisa dessa. Ah, Deus se irou. E o povo gemeu por isso, pela falta de confiança de Davi. Irmãos, quem é você na sua vida com Deus? O que você faz quando tem uma conta para pagar no dia seguinte e você não tem nem a metade do valor na sua conta? Isso já aconteceu comigo, irmão. Você não tem noção do que Deus fez. Numa tarde, todo o valor que eu precisava para pagar a conta entrou. Mas Satanás ficava assim na minha cabeça: passa o cartão na maquininha do cartão de crédito, passa. Pega o valor, depois você vai ganhar tempo para juntar o dinheiro e você paga a sua fatura do cartão com a maquininha e tal. Pede dinheiro para fulano. Não, eu nunca fui te pedir dinheiro para os outros, tá, irmão? Nunca fui. Essa foi uma situação extrema que eu estava passando. Eu precisava do dinheiro para pagar aquela conta. Senão aquilo ali iria virar uma bola de neve e até os meus negócios seriam afetados, porque era muito alta a conta que eu tinha que pagar. E Satanás ficava: faz isso, faz isso. E a maquininha ali, ó. E eu com vários limites no cartão, podendo passar aquele valor, cair na conta e eu pagar. Só que, irmão, se eu faço isso, o que eu estou demonstrando para o Senhor? Que eu não creio que Ele vai mandar a provisão. Quem é você quando você tem uma conta para pagar e não tem o seu valor? Você pede dinheiro emprestado para os outros? Você vai se humilhar para o homem? Você faz isso? Você entra no cheque especial para tentar amenizar aquela situação, faz virar uma bola de neve. Quando você tem um problema no seu casamento com o seu familiar, você fica pedindo os outros para te ajudar a conversar com a pessoa, para ver se ela. Ai, vê se ele. Conversa com ele, vai que ele leva jeito. Quem é você, irmão? Você confia no homem em vez de confiar no Senhor? Saiba que isso pode te trazer uma maldição. E além disso, fazer com que isso te afaste do Senhor. E que você não viva uma vida plena com Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Olha o que diz lá em Mateus 6:25 diante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que os alimentos e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, nosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvago de curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem afiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Gente, isso aqui é muito forte, irmão. O que que Deus está falando pra gente aqui? Querido, viva um dia de cada vez, querido. E creia que eu estou nessa situação. Creia que eu vou mandar o maná. Creia, clame pelo milagre. Para de se humilhar para os outros, vai se humilhar para Deus. O nosso Deus, ele é rico, ele é maravilhoso, ele é galardoador. Ele atende a oração do justo. Ele atende. Então, meu irmão, se você está com um problema, se você está com uma situação que aparentemente aos olhos humanos é impossível de receber, você se enfiou numa bola de neve com dívida, você está com sérios problemas, irmãos. Clame a Deus. Para de querer dar o seu jeitinho nas coisas. Deus não precisa de jeitinho. Ele precisa que você creia nele. Que você pegue o controle da sua vida e entregue nas mãos dele. Porque enquanto você continuar insistindo em dar o seu jeito na hora de resolver os seus problemas, a glória de Deus não vai ser manifestada na sua vida. Porque toda vez que tem uma situação contrária, que tem uma situação estranha se chegando diante de você, o que você faz? Não, peraí, deixa eu ligar para fulano que ele vai me ajudar. Não, peraí, que eu vou orar, vou lá pedir o pastor para orar por mim. Eu vou fazer, não sei, eu vou buscar a ajuda de fulano. Para com isso. Você tem o seu Pai Celestial que sabe do que você precisa. A palavra do Senhor falou aqui, acabamos de ler aqui, são os ímpios que se preocupam com isso. Vocês, filhos de Deus, não tem que se preocupar com isso. Porque o Senhor vai prover. Não vê os lírios do campo, não vê as aves que voam. Não é a sua vida mais importante do que eles. O Senhor vai prover, irmão. O nome dele é Jeová Jireh. É Jeová Rafa, ele vai te curar. O Senhor, ele é a provisão para o que você precisa. Ele é o que você precisa na hora que você precisa. Você só precisa crer. Você tem que aprender a confiar no Senhor, senão você não vai conseguir viver o verdadeiro evangelho, gente. Não vai. O Senhor está em outra dimensão, em outra atmosfera. Se você não conseguir crer que Ele, esse Deus soberano, que está governando sobre o mundo, vai agir na sua vida, irmão, coitado de você. Satanás vai te engolir vivo. Vai brincar com você. Vai te fazer de gato e sapato. Vai brincar com seus sentimentos, com a sua vida, com as pessoas que te cercam, com os seus problemas. Vai fazer coisas acontecerem na sua vida para você desanimar. Irmão, confie em Deus. Demonstre a sua confiança nele. E o Senhor vai ter prazer de se manifestar na sua vida. Tudo para que o nome dele seja eternamente glorificado. E que você se lembre que há um Deus na sua vida. Independente da circunstância, independente do que está acontecendo na sua vida, o Senhor está no controle e vai se manifestar. Para a honra e glória do nome de Jesus, irmão. Creia no poder de Deus. Confie no Senhor. Confia em Deus que Ele vai agir em seu favor. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.